Estamos iniciando o terceiro bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o Ítalo Hamilton Barioni, presidente executivo do jornal Correio Popular. Ítalo, cada vez mais a informação, não sei se é uma percepção minha, mas a informação de proximidade com o leitor ou a audiência que acompanha as notícias pelas multiplataformas, essa notícia de proximidade tem sido uma tendência, não é isso? É fundamental. Eu vou citar como exemplo uma inovação que nós fizemos no jornal de 2021 para cá, desde o primeiro número, quando nós assumimos, é as entrevistas domingueiras. Nós dedicamos 2 páginas, todo domingo, para pessoas proeminentes da nossa sociedade, mesmo de fora, uma ou outra que a gente traz de fora, mas que impactam na vida da cidade aqui. Então, o objetivo é essa proximidade, é darmos continuidade àquelas notícias. E as pessoas que vão contam da vida pessoal deles, onde estudaram, onde se formaram, o que fazem pela cidade e contam a carreira profissional. Isso é algo que tem uma repercussão extraordinária. Toda segunda-feira eu recebo lá uma enxurrada de agradecimentos, de bem-querência desse tipo de entrevista, que acaba repercutindo muito. Então, essa proximidade com o cidadão, com a notícia, com a cidade, com a região, é fundamental. Eu acompanhei recentemente, nesse espaço que vocês abrem, tem atividades que as pessoas desenvolvem que a gente não sabe, né? Eu vi recentemente o presidente do Grupo De Pascoal dando uma entrevista, e ele tem uma atuação enorme, né, na educação, não é? Eu achei muito boa aquela entrevista. Foi uma das que teve uma repercussão enorme, né? E depois encerro também, é muito curioso, com uma pergunta assim simples: qual o seu hobby? E cada um tem um hobby diferente, é muito interessante. É aquilo que você disse do início. Essa proximidade com o leitor, com a pessoa, é muito fundamental na comunicação hoje em dia. Então, como é que você enxerga o futuro do jornal? Ele vai ser um fornecedor de conteúdo dependente da plataforma, é isso? O jornal ele atinge um patamar mínimo de impressão, e disso não vai continuar diminuindo ou aumentando. Ele vai são ter os assinantes. Exatamente. Esse patamar vai ser sempre médio, porque a família que está acostumada com o jornal... Eu gosto. Então, quem está acostumado com folhear o jornal, segurar o jornal, essa portabilidade do jornal, vai manter, de pai para filho e assim vai. Aquelas famílias que não têm o hábito de ler o jornal impresso, vai continuar procurando nos digitais, nas redes sociais. Então o jornal não vai morrer nunca. Essa é a tendência. E na Europa está um caminho inverso agora. Os jornais estão aumentando novamente a impressão. Só para você ilustrar, na Suécia, as secretarias de educação, o Ministério da Educação da Suécia, optou por digitalização. Então, nada lá mais seria impresso. Nem livros, nem nada. Tudo digital. Agora, essa semana passada, revogaram essa medida, porque perceberam que os alunos deixaram de estudar no livro, a ler livros, porque a leitura de um livro eletrônico... Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler o jornal eletronicamente, porque eu vou mudar. Eu não sei se o meu toque é muito fora de proporção, que eu mudo 2, 3 páginas de uma vez. É difícil de ler também, né? É difícil de ler. Então, voltando para o assunto lá da Suécia,
o governo lá revogou a medida de digitalização. E nos Estados Unidos, como é que tem sido a Também a tendência? mesma coisa, os jornais tradicionais, regionais, os grandes marcas americanas, o Washington Post, New York Times, esses continuam fortes e gerando informação e criando bases para a discussão. As câmeras hoje, o repórter do jornal que sai na rua para colher as imagens que vão fazer parte daquela notícia, a câmera é a mesma câmera que usam. Poderia ser produzido um vídeo. Como é que você imagina? Você acha que o jornal daqui a pouco vai produzir também? Conteúdo já poderia. Nós, inclusive, já no passado, tivemos uma participação no YouTube. Mas agora, eu acho... Como que era? Como que... O repórter ia, ele... Fazia uma matéria como se fosse de televisão. Ele produzia as fotografias para a matéria que ele estava servindo ali junto ao repórter, mas, paralelamente, ele fazia filmagens. E essa matéria ia para o YouTube. Eu acho que nós devemos usar isso aí com parcerias. Por exemplo, o seu canal aqui. Se você abrisse um jornal da cidade, nós poderíamos fazer uma parceria com vocês e fornecermos esse material. A ideia é ótima. Eu acho que... Vamos desenvolver isso. Muito bom. Uma curiosidade. Antigamente existia o rádio escuta. Camarada que ficava acompanhando as outras emissoras para ver se tinha comido barriga, que a gente falava, tinha deixado passar desapercebido. Existe ainda isso? Não, isso já é infelizmente, é uma coisa do passado. Eu via no rádio mesmo, é por isso que era rádio escuta. Ítalo, você recebeu o título de cidadão campineiro da Câmara Municipal de Campinas e premiou, você desenvolveu toda a sua atividade aqui. Como é que foi esse momento? Eu vim para estudar em Campinas em 1968, que ficou muito marcado, porque foi a eleição do Horácio Quercia, né? Só tinha 2 partidos, Arena e MDB, e daí eu vim para cá para terminar meus estudos. E para poder me sustentar, fui trabalhar em rádio aqui. Você já trabalhou em rádio? Na área esportiva, sim. Trabalhei em rádio. O que você fazia? Eu era repórter, locutor, era tudo. Você fez... Qual rádio? Então, a equipe do Sérgio Salvucci, na Rádio Brasil. Na Rádio Brasil. Isso. Legal. Então, mas era menino, né? Mas ia no campo acompanhar jogo? Lógico, claro, transmitia, trabalhava lá. E daí, logo em seguida, eu me enfronhei aí na sociedade campineira, foi muito bem recebido e já fiz amizades, de forma que... Você chegou a trabalhar em jornal? Não, jornal nunca, não. Eu tenho uma família de jornalistas, né? O meu irmão mais velho, Isidro Barioni, ele foi um dos responsáveis pela a difusão da CBN, a transformação da rádio que se chamava Excelsior na CBN. E ele foi o responsável por essa transformação. Ele trabalhava na Globo, isso. Que legal. Na Globo, em São Paulo. Ele chegou a ser até repórter-esso. Que legal. Por isso que eu conheço o seu pai. Ah. Vem disso aí, dessa ligação da minha família com a área jornalística, né? O Repórter-esso tinha um lema, testemunha ocular da história. O jornal Correio Popular exerceu essa função até durante hoje, né? esses 90 e... Você imagina, nós temos um arquivo, não mudando muito a sua pergunta, nós temos um arquivo vivo de 1927 para cá, diariamente, testemunhando essa história. Esse arquivo já está digitalizado? Nós temos 15 anos apenas de digitalização. De hoje para trás? 15 anos só. O restante, que é uma verdadeira, é um tesouro.
Um dia eu convido você para ir lá ver esse nosso arquivo. É um negócio impressionante. É aquilo que você disse. É uma testemunha da história de Campinas, real. Você vai ver coisas lá que você fala, não é possível. O Jorge Alves de Lima, o presidente da Perfeito. Academia Campinense de Letras, ele costuma ter uma coluna no jornal também, né? Costuma escrever sobre a história de Carlos Gomes, ele é um especialista nesse assunto. Isso. E ele usa muito, né, as notícias do jornal da época. Então, você imagina esse arquivo de 1927 para os dias atuais, a preciosidade dessa história que está lá arquivada, né? E o Jorge Alves de Lima, ele é um dos responsáveis por essas pesquisas. Aquelas capas que você há pouco mostrou para o nosso telespectador, elas são fruto dessa pesquisa que o Jorge fez. O senhor foi eleito, o senhor se tornou imortal, né? Foi eleito para uma das cadeiras. Eu não entendi bem como é que é essa imortalidade. O senhor é membro da Academia Eu Campinense fui eleito recentemente, a questão de um mês aí, me agraciaram com isso, mas isso não muda nada. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser bastante low profile, ou seja, não aparecer muito. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso Roda Livre.